web, em todo lugar. Podcast Fala Madá. Minha gente, mais um Fala Madá, é isso mesmo, toda segunda-feira, ou às vezes alguma segunda-feira, mas sempre nesse horário. O horário fica com você, porque você pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você for assistir, porque ele fica gravado, né? Quem tá falando aqui com vocês, o pessoal pede sempre para me apresentar. Quem tá falando aqui é Madalena Matos, né? Que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, sempre eu trago convidados sempre especiais, convidados que possam contribuir com todos nós. E isso que é muito importante, os meus convidados aqui, a contribuir com todas as pessoas que possam assistir. Eu sei que às vezes não dá tempo, porque a gente grava, a gente faz ao vivo às 17 horas, mas fica gravado no YouTube. Entendeu? Se você quer ser nosso patrocinador, né, entre em contato com as minhas redes sociais, Madalena Matos, @Madamatos, né? Então, e outra coisa que o pessoal diz que eu esqueço é bater o sininho, bate o sininho, dá um like, né? E compartilha, isso é muito importante pra gente, pra você compartilhar. Quantos convidados especiais que eu tenho aqui. Eu quero logo agora dar os nossos agradecimentos aos nossos parceiros. A MRH Gestão de Pessoas, que está na 9ª turma da Escola de Comunicadores. Quero agradecer também a Ricarte Urbano Contabilidade, nossa contadora e parceira. Agradecer também a nossa agência, a Publier Comunicação. E principalmente agradecer aqui o nosso estúdio, a Luminous Play. Vamos lá! Se sua empresa quer patrocinar, entre em contato com a gente. Olha só, o nosso tema de hoje, gente, é um tema assim que está nesse nosso mês de abril. E que é muito importante a gente entender, por isso é que eu trouxe ele, a gente entender para poder lidar e incluir, isso é muito importante, um palestrante autista e seus desafios. Quem está aqui comigo é o nome dele todo, eu vou ler o nome dele todo, mas todo mundo já conhece ele, a maioria já conhece. Paulo Eduardo Cruz Lopes Filho, vulgo Dudu Rodrigues. Ele é estagiário no Memorial do IFCE, graduado em Turismo pelo IFCE Fortaleza, estudante de Libras, graduado em Inglês pelo Fortaleza Bilíngue, autista, palestrante, formado na Academia de Palestrantes da MRH Gestão de Pessoas. Em minhas falas, ele falando isso, né? Abre aspas. Em minhas falas sobre o turismo inclusivo para pessoas com TEA. Seja bem-vindo, Dudu. É um prazer sempre muito grande ter você aqui, Dudu. Será um prazer muito grande para você incluir mais gente que precisa de muita informação, como a gente sabe que a gente precisa. Quem quiser fazer depois alguma pergunta, Dudu, @ deve estar saindo, quando você fala, sai o seu Instagram. @ Dudu Rodrigues Teia, minúsculo, tá? Tudo minúsculo. @ Dudu Rodrigues Teia. Mas diga aí, Dudu, tudo bem? Quem é o Dudu e sua família? Desde já, gratidão, professora Madalena Matos, pela oportunidade. E assim, respondendo à sua primeira pergunta, Dudu Rodrigues, ele é um jovem sonhador, que também tem uma pequena deficiência chamada autismo, mas isso não impede de alçar voos ainda mais altos. Eu, de fato, sou de uma família simples, mas nossas raízes estão enraizadas no interior cearense, Cascavel e Morada Nova. Coisa boa, Cascavel e Morada Nova, olha aí. Dudu, o que você faz atualmente, além de eu ter lido aquele breve currículo, né? O que é que você faz atualmente? Sim. Bom, Madalena, o que eu faço atualmente é justamente o quê? Em setembro deste ano, estarei me formando como bacharel em turismo pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE Fortaleza. Também sou graduado em inglês pelo Fortaleza Bilíngue. Sou também estagiário no Memorial do IFCE. Sou graduado em oratória, pela Academia de Palestrantes da MRH, mas que atualmente é chamada de Escola de Comunicadores.
mas que eu sinto saudade daquela época, Academia de Palestrantes, e também venho atualmente aprofundando os meus estudos na língua brasileira de sinais, Libras, para garantir uma maior inclusão e uma maior acessibilidade, porque quanto mais você estuda, mais você abre portas e oportunidades para se engrandecer não apenas profissionalmente, mas também como crescer como ser humano. Perfeito, Dudu, perfeito. Olha só tudo isso que ele faz, né? Que ele faz. E quando ele fala da Academia de Palestrante, realmente na MRH, né? A questão da gente transfigurar, da gente precisar mudar, né? A gente sempre precisa mudar. Então, a gente começou com uma Academia de Palestrante, eu tive o maior prazer de ter o Dudu como nosso aluno, né? Tanto é que ele foi o nosso aluno, teve essa oportunidade que a MRH deu, e ele hoje dá palestra para pais de crianças autistas. Isso é muito importante para mim e para todos nós professores. Hoje nós temos a Escola de Comunicadores na MRH, inclusive nós estamos na 9ª turma. Nós vamos agora para o 3º módulo da 9ª turma, que são 5 módulos agora. Dudu, você tem alguma dificuldade na faculdade? Bom, Madalena, não, mas não signifique que os meus colegas autistas, eles não tenham, por exemplo, a questão da adaptação do ambiente, por exemplo. O que eu percebo muito nas minhas palestras, onde eu percebo de que o ambiente em si, ele não está pronto para lidar com essa crescente demanda. Tanto que o recomendável é que seria o ideal, pelo menos, ter uma sala multissensorial, que é para justamente oferecer esse momento de relaxamento para a pessoa com TEA, que é longe dos excessivos estímulos sensoriais, como sons, cheiros, luzes, sabores e texturas. Então, eu creio que isso faria um diferencial assim enorme e, com certeza, daria uma experiência muito mais prazerosa para a pessoa com TEA. Então, é isso aí. Então, olha aí, pessoal, vocês estão ouvindo o que o Dudu está falando. Então, as escolas, as faculdades, né, os cursos, para poder ver o que você pode fazer para contribuir ainda mais com a questão da inclusão. Isso é muito importante. Você precisa de alguma adaptação quando você chega em algum local, aí, o espaço? Bom, Madalena, atualmente, consequentemente não, mas no começo, quando eu ingressei no primeiro curso, não era da minha área. E assim, acarretou muitas dificuldades, eu também tive muitas crises. Mas eu consegui a transferência para um novo curso, a qual eu já estou perto da conclusão e é onde realmente eu me encontrei. E o diferencial é isso, é você se encontrar. Porque quando você se encontra, você recebe um norteamento, ou seja, você traça novas metas e objetivos. E como eu posso cada vez mais melhorar, porque, de fato, uma coisa eu enfatizo, o estudo, ele é contínuo, ele nunca para. E aqui eu quero destacar o seguinte, é o método Kaizen, que isso eu aprendi na faculdade. O que significa essa palavra no japonês? Mudança contínua, ou seja, se você tá bom agora, dá para melhorar ainda mais. Ou seja, é sempre você ter essa sede de conhecimento e é isso que te torna uma pessoa diferenciada no mercado de trabalho. E muitas das vezes a pessoa PCD, ela é vista como, Madalena, uma pessoa limitada, que ela não é capaz. Ou seja, é muito prevalente ainda o preconceito do capacitismo, de você achar que pela pessoa ter aquela deficiência é como se aquilo fosse impedi-la de ela conseguir alcançar suas metas e objetivos, sendo que é muito mais pelo contrário. Ela é muito mais eficiente do que ela imagina que não é. Perfeito. Olha só a aula que ele está me dando aqui também, né? Que o pessoal chama de, quando você não entende... capacitismo. Capacitismo, para você entender, né? Letramento também, letramento para você aprender a como conviver, como falar, quais são as siglas, você falou PCD, né? Falou em PCD aqui. E aí, como é importante, gente, a participação de todos vocês que puderem compartilhar, né, esse Fala Madá é muito importante para a gente, para poder a gente fazer o quê? Acolher mais ainda. Vamos lá. Dudu, você está trabalhando atualmente? Bom, Você trabalha ou recebe algum salário? Vamos falar sobre isso, né? Bom falar sobre isso, que você participa. Eu não sei se vocês estão observando, mas você não é novela, mas eu acompanho. Então eu acompanho onde você está, aonde você está dando palestra. Aí está aqui, acolá, quase toda semana estão divulgando alguma coisa que você está. Fale aí. Bom, assim, Madalena, atualmente, respondendo aqui a sua pergunta, de certa forma, eu tenho, de vez em quando, assim, uma ajuda de custos. No entanto, quem assim, sustenta mesmo a maior parte das coisas são meus pais. E, assim, é
é muito relevante essa questão do mercado de trabalho para a pessoa com deficiência, porque ela não é fácil. Muitas das vezes, nota-se que é como se você estivesse assim, querendo tomar o lugar da pessoa, sendo que não é essa a sua intenção, você quer ter essa oportunidade, mas muitas das vezes as portas se fecham porque querem julgar pelo que vê, ou seja, vá além da introdução, veja o rico conteúdo que este livro tem a oferecer para enriquecer sua vida, porque a neurodiversidade, ela possibilita isso, ela possibilita enriquecer o ambiente a qual está inserida, ou seja, quando você olha para a pessoa com deficiência, a pessoa PCD, para além da sua limitação, de fato, você está incluindo de verdade. Porque, como diz uma grande amiga minha, incluir é validar a existência de alguém. Ou seja, P é de pessoa, o ser humano, o respeito, a dignidade em primeiro lugar, depois a deficiência. Ou seja, olha aí, Madalena, que interessante. A deficiência, ela, em hipótese alguma, não deve ser um tabu para você. Ela não te define. Ela é só isso aqui, ó, de detalhe. Mas muitas das vezes é ela que te torna uma pessoa única. Porque cada um é único no seu jeito de viver e ser e enxergar o mundo. E que, olha, eu bato nessa tecla nas minhas palestras. O mercado de trabalho, principalmente na área que eu estou me formando no turismo, ele precisa estar preparado para lidar com o turista com autismo. Perfeito. Olha só a explicação, gente. É demais esse Dudu. Por isso que eu sou fã dele. Ele disse que é meu fã, mas eu sou fã dele, viu? Perfeito. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Eu queria, gente, eu botei uma cadeira a mais aqui, Dudu, para poder eu chamar uma pessoa, né, que é uma pessoa que é muito importante para você, que é a sua mãe, né, que é uma mãe atípica, né, e a gente sabe disso. Né? Eu queria chamar a Ana Rodrigues para sentar aqui do nosso lado. Oi, Ana. Essa daqui é uma mãezinha, não, é uma mãezona, né? É uma mãezona. Ana Rodrigues. Eu queria que você falasse aqui pra gente, pro nosso público, Ana, a questão da dificuldade, né, o que você encontra no seu dia a dia sendo uma mãe atípica. Olá, Madalena, muito obrigada pelo convite. Dificuldades a gente tem, né, até com os normais, imagine com os PCDs. Naquela época de 1999, a gente pouco ouvia falar sobre autismo, por isso que foi muito difícil. Mas a gente com fé em Deus e correndo atrás, porque eu não sou uma pessoa formada. Aliás, sou formada, né, pela Faculdade da Vida. Ah, e tem o know-how, que eu chamo know-how. Pois é, aí Dudu... Tem conhecimento, tem vivência. Dudu, eu comecei a pesquisar, né? Fui pesquisando o que é autismo. Meu Deus, o que será autismo? E fui tendo, assim, mais ou menos uma luz no fundo do túnel, né? Então, agora, o que eu aprendi é que você tem que ter muita paciência e, acima de tudo, Madalena, muito amor. Muito amor. Muito amor. Se você não tiver amor pelo seu filho, nada vai para frente, nada para frente. E as terapias são muito especiais, as terapias, os médicos são muito especiais, mas você tem que fazer, Madalena, não é só chegar lá e rebolar seu filho na terapia, chegar em casa, pronto, dar um celular pro menino e o menino tá legal. Não é assim. Não digo que meu filho não pegue mais em celular. Ele pega. Ele pega em celular. Mas, primeiro de tudo, as atividades. Ele tem deficiência? Tem. Mas a gente tem que ter um compromisso. Filho, é hora de estudar. Filho, é hora de brincar. Filho, é assim. E isso a gente tem que saber educar nossos filhos. É igual o bullying. Se você não ensinar o seu filho normal a respeitar o próximo, vai sempre existir isso aí. Vai sempre existir bullying. Então, pessoas, vocês que têm filho com autismo, não tenham vergonha. Olha pra cá. Fala olhando para sua câmera. Pode falar olhando para a mãe. Você que tem o seu filho com deficiência, não tenho vergonha dele, não. Tenho amor. Porque algumas pessoas da minha família, eu notava que tinham vergonha. Mas eu não. Eu vim aqui no mundo, foi só para passear, não. Foi para mudar o sistema e estou mudando.
E eu digo assim, e quando você vai e acompanha o Dudu, logicamente, né? Eu digo, quais são as dificuldades que você encontra em relação ao trabalho, em relação a essas participações que vocês vão em todo canto, que eu estou vendo que quase toda semana vocês estão participando de algum evento. Fale aí das dificuldades. Helena, dificuldade... A gente sempre dribla, né, as dificuldades, mas eu queria que as pessoas que chamassem o Dudu para palestrar, porque o Dudu está palestrando, você não paga um palestrante médico, você não paga um palestrante... Por que não o autista? Porque o autista fala bonitinho e tudo, mas na hora de chegar... Não. Se ele se preparou para isso, né? Se ele estudou para isso, um menino desse, ele se prepara. Um menino desse, enfim, um autista é caro. Porque tudo se paga. Terapia se paga, médico se paga, roupa se paga, comida, alimentação, educação. Mas se bem que eu consegui, plano de saúde que cumpre? Não. Eu consegui, Madalena, colocar meu filho, deixar meu filho prontinho. Assim, esse aqui é fruto do ensino público, Dudu. Com muito orgulho, ele é fruto do ensino público. Dudu faz uma faculdade federal. É ensino público. As terapias do Dudu, tudo pelo SUS. Tudo. Eu tive muita sorte. Sabe por quê, Madalena? Porque nesse caminho a gente recebe muito não. Muitos não que eu recebi, eu disse, tá, obrigada. Tchau. Porque eu vou discutir com quem? Para me chamar de barraqueira? Porque, geralmente, a mãe atípica, ela mais é conhecida como uma mãe barraqueira. E Deus me livre, deve ser um negócio desse. O sinônimo aí, estão entendendo que ela está dizendo barraqueira? É uma mulher forte, é uma mulher que luta, é uma mulher que vai lá, que briga. Exato. Não, aquelas que qualquer coisinha vai logo brigando. Não, eu não. Muitas vezes me disseram... Pronto, uma vez uma pessoa... Um rapaz aí, eu fui perguntar para ele, né? Que ele dava palestra, né? Uhum. Eu disse... Professor, por favor, meu filho, será que seria um palestrante? Ele olhou para mim, não. Vão fazer pergunta para ele não vai saber responder. Aí eu olhei assim, bem para a cara dele, é mesmo? Obrigada, valeu. Hoje em dia, meu filho já palestrou com ele. Professor, você tem alguma pergunta para fazer para o meu filho? Não, estou satisfeito. E isso, Madalena, se eu fosse brigar com o professor, não tinha dado certo. Não dá certo. Tem certas coisas que a gente engole. Tem que engolir, viu, Madalena? Tem muitas coisas que você tem que engolir. Só o amor faz isso. Só o amor. Agora foi como nem Dudu diz, né? As pedras, eu estou juntando tudinho que é para fazer meu castelo. Ótimo. Você tem que encontrou pelo caminho, mas, né? Ana, em relação a quando chama o Dudu para fazer uma palestra, se tem ajuda de custo, se tem algum dinheiro que ele recebe, ele é, aliás, remunerado por isso? Madalena, palestrante? Como palestrante, é assim, ó. Como palestrante, tem algumas que pagam legal, né? Mas tem outras que não pagam. Principalmente, Madalena, em escolas. Escolas públicas, porque só tem uma professora de AE. Aquela professora... Aí o coração de mãe fala mais alto. Aquela professora é que faz aquele contato comigo. Aí eu disse, mas eu quero uma ajuda de custo pro Dudu. Ela, mãezinha, não tenho condições, porque aqui quem está fazendo sou eu. Aí, quer dizer, o meu filho estudou na rede pública. Meu filho é fruto da rede pública. Aí eu não ia falar para aquelas mães que eu consegui e elas também podem conseguir, Madalena. Aí me quebra. Aí eu vou. Vamos, filho. Às vezes também acontece comigo, viu, Dudu? Acontece muito comigo, dependendo, por exemplo, agora eu vou fazer uma palestra para o GEON. GEON são mulheres, né, que tiveram câncer. Então, tá na cara que eu vou fazer e vou, não tem como cobrar. Isso aí é uma coisa que a gente pode fazer como ser humano, né? Então, às vezes, realmente acontece, né, da gente fazer isso. Mas aí era bom que a gente verificasse, né, a questão de se ele se preparou, se ele estudou para poder dar aquela palestra, que ele dá uma palestra. Eu vi ele todo de paletó, a cor mais linda do mundo, todo de paletó. Quer dizer, há uma produção, há um custo, há um desgaste, né, de carro, de tudo que você está falando, do médico, né, dos médicos, das assistências, de tudo isso. Quer dizer, tem um custo realmente. Agora, tem amigas que a gente vai mesmo, a gente vai por a gente ir mesmo, porque são amigas que
puxa o Dudu, leva o Dudu para aqui, leva o Dudu. Essas aí, quer dizer, uma mão pega, eu tô, e as duas bate palma, né? A gente tem também umas parcerias, né? Que é dando e recebendo, também tem isso aí. Mas tem certos locais, Madalena, que tem condições, repartições públicas, pelo amor de Deus, pessoal. Cadê a inclusão? Pessoal? Incluir não é incluir só seu filho, não. Incluir é para incluir todo mundo. É porque o fulaninho é meu sobrinho, tem que estar lá. E os outros? Ana, é isso aí que eu tô querendo participar. Por que eu convidei a Ana Rodrigues aqui, né? Exatamente para mostrar para as mães atípicas que a gente tem que estar falando, tem que estar explicando, tem que estar abrindo a boca, tem que estar gritando e falando para poder haver a inclusão, o acolhimento. Quando eu falo só para mulheres também, eu falo isso, essa questão de quando uma mulher concorre com outra, como é que vai desenvolver? Como é que vai desenvolver? Não vai desenvolver. E outra, Madalena, eu quero frisar também que as mães, elas procurem uma associação. Isso. Porque não existe associação. Existe. APABB Ceará. APABB Ceará. Olha, existe. APABB Ceará. BB Ceará. Aqui em Fortaleza existe várias associações. Elas ainda precisam se unirem, né? Ainda estão assim um pouco cada qual na sua. Certo. Mas é muito importante uma mãe fazer parte de uma associação, porque lá elas vão encontrar mães que estão na mesma situação. Elas vão conversarem entre si. Uma descobre um médico não sei aonde, outra descobre um terapeuta legal, outra descobre, entendeu? Tudo é uma questão de chegar e conversar. E sem falar que tem a parte da mãe que cuida de quem cuida. Elas também têm esse lado. Maravilha. Eu já há 10 anos participo de uma associação que é a APABB, Associação de Pais e Amigos dos Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade, que agora é mais comunidade do que do Banco do Brasil, né? Porque é muito importante. Ok. Mais uma vez, vamos agradecer os nossos parceiros, a MRH Gestão de Pessoas. Se você tem dificuldade de falar em público, ou se você quer falar melhor, então se você tem alguma dificuldade, né, ou a timidez às vezes não deixa, procura a MRH Gestão de Pessoas e vai lá na Escola de Comunicadores. Quero agradecer também a nossa parceira, Ricardo Urbano Contabilidade, que além de ser a minha contadora, a nossa contadora, ela é uma grande amiga. Quero agradecer a Publier Comunicação, a nossa agência. E também, logicamente, se você quer fazer seu podcast, venha cá, venha fazer aqui no estúdio Luminous Play. Tem toda a assistência, todos os equipamentos de primeira linha. Então nós estamos aqui exatamente no excelente estúdio. E aí, se você quer patrocinar o nosso Fala Madá, entre em contato com nossas redes sociais, Madalena Matos. Como a gente estava falando aqui, né? Então, voltando aqui para minhas perguntas, Dudu. Dudu, quando você recebe seu primeiro salário, o que você fará? Bom, Madalena, eu Diga aí. Sim, grandes planos. A primeira coisa que eu quero fazer é ter um jantar especial com os meus pais, em gratidão pelo meu emprego e também para mostrar que cada lágrima que eles derramaram, cada esforço valeu a pena. Porque eu volto a frisar aquilo que eu falo nas minhas palestras. A família é a base de tudo. Sem isso, não tem progresso. Ou seja, não adianta nada você empurrar para terapia, empurrar para a escola, se a família não faz o dever de casa. Ou seja, muitas das vezes os principais estímulos para fazer com que alcance o sucesso tem que partir de casa. Ou seja, tem que ter essa cooperatividade, porque sem ela realmente não vai ter avanço. Por exemplo, vou lhe citar aqui um exemplo. A senhora acha que o Dudu estaria aqui hoje se não fosse o estímulo dos meus pais lá atrás, principalmente da minha mãe? Não. Onde é que o Dudu estaria? Num quarto, jogando videogame, mexendo no celular. O Dudu nem ia querer sair de casa. Mas hoje eu já sou mais tolerante quanto a isso. Por quê? Porque eu tive esse estímulo. E muitas das vezes, eu deixo até esse recado aqui para as famílias. Olha, tirem os filhos de vocês da zona de conforto. Estimule mesmo. Porque aos poucos você vai conquistar a tão sonhada autonomia, porque é possível. E se eu pude estar aqui hoje, por que vocês também não podem? O que é que lhes impede de voar? Eis o questionamento que eu deixo para vocês. Porra,
dá vontade de bater palma, minha gente. Isso sim, Dudu, tu é demais, Dudu. É demais, assim, você tá dando uma aula para algumas mães até que tenham dificuldade, pessoas que tenham depressão em casa, entendeu? Você colocou agora uma situação que, assim, é incrível, dá para se emocionar. Cada vez mais que eu lhe ouço, assim, é uma coisa muito importante para mim. Muito obrigado por essa oportunidade de você estar falando aqui com o nosso Fala Madá. Muito obrigado mesmo, minha gente. A gente só tem mais a que agradecer. Dudu, você deve ter algum sonho. Quais são os seus sonhos? Assim, eu tenho muitos, né? Mas eu gostaria de enfatizar que meu maior sonho mesmo é realmente trabalhar na área que eu me encontro, o turismo. E também proporcionar uma vida digna para os meus pais. Porque eu anseio por chegar um momento e dizer: mãe, pai, gratidão por tudo que vocês fizeram por mim. Agora, quem vai trabalhar duro e quem vai dar duro é eu. Vocês agora apenas irão me acompanhar. E eu tenho orgulho de dizer, eu falo até nas minhas palestras, eu tenho orgulho de dizer que eu sou filho do coração. Não tenho vergonha. Não tenho vergonha, não tenho receio, não tenho ranço por causa disso. Eu agradeço principalmente ao Papai Celeste por ter me dado uma família tão incrível. Porque minha mãe, ela poderia muito bem ter me abortado, poderia ter me colocado numa lata de lixo, minha mãe biológica. Eu não a conheço, mas agradeço a Deus por ela ter tido a coragem de doar, porque não são todas as mulheres que têm essa coragem. Não são todas. A única coisa que eu sei dela é que ela me deixou lá no hospital, disse assim, olha, eu vou ali, e depois disso nunca mais voltou. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Qual seria outro sonho que você tem vontade de fazer na área do turismo? Bom, assim, muitas oportunidades de emprego já surgiram. Por exemplo, guia de turismo, como é que eu poderia dizer assim, planejador turístico, muitas oportunidades mesmo. Mas só que eu quero primeiramente priorizar a minha conclusão da faculdade, me qualificar ainda mais, fazer concurso, para que, de fato, quando eu chegar no mercado de trabalho, eu já tenha uma certa bagagem comigo. Ou seja, é essa bagagem que vai fazer o diferencial. E aqui eu gostaria de dizer o seguinte, Madalena. Muitas das vezes isso pode parecer uma besteira, mas, de fato, lhe destaca muito no mercado de trabalho. É você saber Libras. Você saber Libras. Porque muitas das vezes esse é o diferencial que, tipo, peraí. Ele trabalha com turismo, é autista, mas ele entende a língua brasileira de sinais. Então, além de você poder atender os turistas normais, você poder dar essa acessibilidade aos turistas PCD, isso lhe dá uma gratidão, uma gratificação tão grande, Madalena, porque você não consegue resumir em palavras a felicidade que você sente em poder saber que você não apenas está sendo útil, como você está dando voz e vez àqueles que muitas vezes têm a sua voz calada. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente está quase encerrando, né? Eu queria perguntar uma coisa. Dudu, você é feliz? Bom, Madalena, essa aqui é a pergunta que eu acho que é a pergunta do milhão, né? Como o pessoal diz, mais, pergunta assim, do milhão. Mais assim, icônica do nosso podcast, né? Como não ser feliz, Madalena? Se eu tenho uma família maravilhosa, tenho amigos incríveis, inclusive eu estou na frente de uma delas. Obrigado. Que tem uma importância muito grande na minha vida, porque se não fosse aquele sim que você deu lá atrás, eu não estaria como palestrante hoje. Obrigado. E também eu gostaria, assim, de encerrar a minha fala com a frase que representa muito bem a mim, mas que também representa as pessoas PCDs no geral. Pois não. Que é o seguinte: seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta, a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, determinação, e sempre faça tudo com muito amor e muita fé, porque em Deus um dia você chegará lá. De alguma maneira você chegará lá. De autoria Ayrton Senna. Ai, que maravilha! E que também gostaria de encerrar a minha fala com um poema que não é meu, é de autor desconhecido, mas que eu tenho certeza que todas as famílias atípicas, mães, pais, parentes que estão vendo esse nosso podcast, representam cada um de vocês, mas principalmente as mães. Que é assim: mãe atípica, elas têm dias difíceis sim,
mas vocês têm a alma de uma fênix, o coração de uma borboleta, a força de uma leoa, a sabedoria de uma coruja. Logo, logo, vocês renascem e voltam a alçar voos ainda mais altos como águias. Não duvidem, porque cada uma de vocês é filhas do impossível. E aqui uma reflexão. O que lhes impede de voar? Hein? Quais são as suas metas, seus objetivos? Acredite que você é capaz de chegar, porque se você sabe onde você quer ir, sempre haverá caminhos. E que a resposta está em seu coração. Show me your brave heart. Me mostre seu coração valente, que eu tenho certeza que cada um de vocês tem. Show! Sensacional, Dudu. Eu só tenho que agradecer, Dudu, você ter aceito o nosso convite mais uma vez que você esteve com a gente anteriormente, né? Gente, eu queria só agradecer realmente tanto o Dudu como a Ana Rodrigues, a mãe dele, como a família dele. Também mandar um beijo para a Poliana, para as irmãs dele também, quer dizer, para as irmãs, para a sobrinha, para todo o pessoal, para a Bisa, né? Para a Bisa também, então isso é muito importante. E queria aqui, vamos encerrar mais uma vez agradecendo nossos parceiros, a MRH Gestão de Pessoas, a Ricarte Urbano Contabilidade, a Publier Comunicação e o nosso estúdio Luminous Play. É muito importante você que quer patrocinar o nosso Fala Madá, entrar em contato com nossas redes sociais. Sim, toda vida eu esqueço de mostrar. Aqui estão meus livros, né? Meu primeiro livro, que é Secretária Tudo Começa Assim. Meu segundo livro, Espelho, Espelho Meu. Eu digo sempre, quem me faz chorar, me faz crescer. Foi uma situação desagradável que eu transformei no livro. E o terceiro livro, né, que é o Etarismo e Diversidade no Mercado de Trabalho, é uma coletânea, e eu estou na página 220 com um tema, exatamente com um tema que eu digo sempre. Se eu posso, todas as mulheres podem. A verdade de uma mulher que nasceu fora da caixa, você também pode. Então, como eu posso, você também pode. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês, né, pela audiência. Vai ficar gravado aqui no YouTube. Eu quero mandar um beijo muito grande para todos vocês e um abraço dessa cearense aqui com muito orgulho. E até a próxima, até o próximo Fala Madá. Na web, em todo lugar, podcast Fala Madá.